Comigo em Apocalipse capítulo 4. E Apocalipse é um livro maravilhoso. Não tenha medo de ler o Apocalipse. Ele já começa dizendo o que eu recebi. O apóstolo João diz: o que eu recebi é a revelação de Jesus Cristo. É a revelação de Jesus Cristo. Aleluia. Glória teu nome, glória teu nome, glória teu nome em toda a terra. Que o céu seja ecoado aqui hoje. Glória ao teu nome, glória ao teu nome, glória ao teu nome em toda a terra. Apocalipse, o livro da revelação de Jesus Cristo. Aleluia. Acho melhor você ficar. Aleluia. Glória a Deus. E João teve uma visão. Você sabe, João estava preso. João tinha sido expulso. Imagina aquela situação de: meu Deus, que injustiça. João sabia o que ele estava fazendo. João sabia a quem ele estava servindo. João conhecia o seu Deus. Ele é enviado para a ilha de Pátimos, fica lá preso e na prisão. Você lembra de Paulo e Silas? Na prisão. Você acha que você está na prisão, que Deus não está olhando? Que Deus não está olhando, que Deus não está contigo? Na prisão, Paulo e Silas experimentaram o poder de Deus. Uau! Na prisão de Pátimos, sozinho talvez, o apóstolo João experimentou. Ou seja, não limite o poder de Deus, não limite o agir de Deus. E no capítulo 4, ele fala, versículo 1: depois dessas coisas, depois de Deus ter falado com ele, de ter dado cartas às igrejas, cartas de alinhamento para as igrejas, ele diz: depois dessas coisas, olhei, e eis que havia uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvi, que era como de trombeta ao falar comigo, disse: suba até aqui. E nós já vimos como o ambiente do céu é um ambiente sobrenatural, como o ambiente do céu é um ambiente elevado. E Deus vira para João e fala: vem para a minha dimensão, sai do natural. O nosso convite para a gente hoje é: vamos sair do natural. O apóstolo Paulo diz: eu não quero conhecer mais ninguém segundo a carne. Eu quero agora conhecer as pessoas segundo o Espírito. E agora Deus está falando para João: sobe até aqui, vem para a minha dimensão. Eu estou abrindo uma possibilidade para você. Olha só a porta que Deus está abrindo para a gente. Ele está abrindo uma porta no céu e dizendo: vem, sobe até aqui. Você vê que o anjo não pega João e fala: João, eu vou te carregar no colo, porque você não tem como chegar lá. Ele fala: vamos lá. Você está disposto a subir até aqui? Sobe até aqui, e eu te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente. Ou seja, com base na disposição do seu coração, gente, imediatamente. Não precisa esperar a banda começar a tocar. Não precisa começar alguém a falar: vamos ficar de pé e vamos começar o encontro. No momento que a gente ouve a voz de Deus e a gente responde imediatamente. Eu tenho uma música, a gente ainda não canta aqui não, mas acho que a gente poderia cantar. Diz: basta responder a sua voz e Ele vem. Basta responder a voz de Deus, porque
Tudo aquilo que nós vivemos como cristãos com base numa resposta que nós damos a Deus. Ou seja, Ele inicia, o processo de adoração, Ele inicia e nós respondemos. Ele inicia e nós respondemos. Ou seja, quando Ele dá o primeiro passo, basta que a gente responda, basta que a gente diga sim, e Ele se manifesta. Imediatamente eu me achei no Espírito, e eis que havia um trono armado no céu. Minha mensagem de hoje: o ambiente do trono. Quando eu me vi, a primeira coisa que eu vi, tinha um trono no céu, e alguém estava assentado no trono. Ponto número 1 de hoje: existe um que está assentado. Ainda mais em tempos como esse, a gente não pode perder a visão de que existe um trono. O trono fala de governo, o trono fala de julgamento, fala de juízo, fala de decretos. E o trono não está vazio. O trono que está no céu não está vazio. Existe um que está assentado no trono. Verso 3: e esse que estava sentado, e ele começa a sua descrição, era semelhante no aspecto à pedra de jaspe e ao sardônio. Essa pedra de jaspe, gente, era uma pedra transparente. Muito provavelmente não era uma pedra de jaspe, era provavelmente algo parecido com um diamante. Mas você sabe que o diamante, aí vem a informação, ele só foi sendo cortado e lapidado lá para o século 14. Então na época de João não tinha lapidação. Então ele viu algo transparente, algo cristalino, que para ele parecia uma pedra de jaspe. E essa pedra oferece aos olhos uma grande variedade de cores. Então lembra, ele está olhando para Deus, ele está falando: com que eu vou trazer essa identificação para as pessoas entenderem? Quem está sentado no trono parece uma pedra transparente. O que ele está querendo falar? A perfeição de Deus. Quem está sentado no trono é perfeito. Olha só a visão que a gente tem que ter de Deus. A gente não pode ter a visão de Deus conforme aquilo que o mundo nos apresenta, aquilo que o mundo deseja. O que João viu não era o que ele queria ver, era o que estava sendo mostrado para ele. E Deus se manifesta assim como Ele é, Ele não pode mudar. E Deus se manifesta como uma pessoa perfeita. Quando João tem a experiência de Deus, ele vê: Deus é perfeito. Apocalipse 21, lá na frente, correndo lá na frente, diz: e ele me levou no Espírito a uma grande e elevada montanha. Mais uma vez, uma experiência de cima. E me mostrou a cidade santa, a Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como uma pedra de jaspe cristalina. E veja que João aqui no capítulo 21, ele diz: é preciosíssima. Ou seja, o que João está nos chamando a atenção? Quando você olhar para Deus e Deus começar a se revelar para você, entenda a preciosidade daquilo que Ele está mostrando para você. Paulo falou aqui outros dias: não trate comum ao que Deus santificou. O que Deus está mostrando para você é algo precioso. A revelação da palavra é preciosíssima. Você vê o salmista no Salmo 119: quanto amo a tua lei, ela é minha meditação de dia e de noite. Você vê Deus falando para Josué: não se aparte desse livro, nem para a esquerda, nem para a direita. O que Deus está falando? Considere a minha palavra como preciosíssima, porque a palavra de Deus é a expressão de quem Deus é. Quando João está olhando, ele está vendo Deus como uma pedra de jaspe cristalina, preciosíssima. E essa perfeição de Deus, gente, se revela em 3 dimensões. Número 1, Ele é a verdade. Quando a gente fala da perfeição de Deus, o que é a perfeição de Deus? A perfeição de Deus é a verdade. E a verdade
faz com que Deus se revele como Ele é, não podendo mudar com as situações. Deus é perfeito, e a expressão da perfeição de Deus é verdade. Você lembra Jesus, em João capítulo 17, dizendo que a palavra de Deus é a verdade, porque a palavra de Deus não pode mudar. Você lembra Jesus sendo tido como a verdade, porque Ele não pode mudar com as situações, Ele é perfeito. A segunda coisa é que Deus é amor, e o amor faz com que Deus se comunique e se dê. Se Ele está falando com você agora a verdade, o atributo do amor de Deus está se comunicando com você. Se a revelação da palavra está chegando no seu coração, é porque o atributo da verdade está acima, o atributo do amor está se manifestando junto com a verdade. Você entende que Deus, Ele não pode ser meio a meio? Meio bonzinho, meio malzinho. Deus é, em todos os julgamentos de Deus, Deus é perfeito. No seu tratamento com o homem, Ele é perfeito. É assim que João viu. Gente, isso aqui para mim é fundamento de como eu me relaciono com Deus. Se Deus falar espera, é porque o teu tempo é perfeito. Se Deus fala corre, é porque o tempo dele é perfeito. Se Ele fala não, é porque o tempo dele é perfeito. Se Ele fala não faz mais isso, é porque Ele é perfeito. Se Ele fala eu não tenho isso para você, eu tenho isso, é porque Ele é perfeito. Então, quando João vê, a primeira coisa que ele considera é a perfeição de Deus, a verdade, o amor. Número 3, a santidade, que quer dizer que Deus é absolutamente, completamente e perfeitamente puro. A gente cantou aqui, só Tu és santo, só Tu és santo, não há outro como Tu, não há outro como Ele. Completamente perfeito, completamente verdade, completamente santo, completamente amor. A segunda visão, então, que ele compara, que João tem, é com uma pedra de sardônio. E a pedra de sardônio é uma pedra vermelha. Isso nos traz o tocante da justiça de Deus, a justiça que perdoa, a justiça que julga, a justiça que salva e a justiça que condena. Mas Deus condena, a condenação está na cruz, assim como a salvação está na cruz. Ele diz: quem aceita o Filho já está salvo, quem não aceita está condenado. Lembra que Ele é perfeito. Deus não quer com que os homens se percam. O desejo de Deus, através da cruz, é com que os homens se cheguem. Mas Ele fala, só existe um caminho, e o caminho é perfeito, e não existe outra opção. O único caminho para se chegar ao Pai é Jesus. Deuteronômio, capítulo 4, no verso 24, nos lembra: porque o Senhor, o Deus de vocês, é fogo consumidor, é Deus zeloso. E quando a gente vê essa expressão, fogo consumidor, o fogo consumidor que a gente vê em Deuteronômio era contra os inimigos. Deus iria consumir os inimigos de Israel, iria exterminar os inimigos de Israel, porque os inimigos de Israel não viam Deus como valioso, como perfeito. E aí ele usa essa palavra, é Deus zeloso. A palavra zelo aqui é a mesma palavra para ciúme, é a mesma palavra. E essa palavra no hebraico é usada restritamente para Deus. A gente lembra, primeira coisa que você tem que lembrar: Deus é perfeito. Até o ciúme de Deus é perfeito. No nosso ciúme, porque nós somos humanos, maculados pelo pecado, o nosso ciúme quer controlar tudo para a gente. É ou não é? Não pode sair não. Por que você não pode sair? Porque eu quero que você fique comigo. Mas você vai fazer alguma coisa? Não vou fazer nada, mas eu quero você comigo. É um ciúme que chama para mim. Deus fala assim: eu quero vocês comigo, porque é melhor vocês ficarem comigo do que semigo. É melhor vocês ficarem comigo do que pertencerem ao mundo. O zelo de Deus nos protege, o ciúme de Deus nos protege. O nosso ciúme humano nos restringe.
pisa em cima de nós. Mas o ciúme de Deus nos protege, o zelo de Deus nos protege. Você vai ler depois Isaías capítulo 9, falando do reino do Messias. Ele fala, será príncipe da paz, o governo estará sobre os seus ombros, e haverá paz sem fim. A finalização é, o zelo do Senhor fará isso. O ciúme que Deus tem, pela sua própria natureza, é quem vai chancelar tudo isso que eu estou falando. Veja, o Senhor consome zelosamente tudo em nossa vida que rouba nossos afetos para com Ele e contamina o esplendor da sua santidade com a qual Ele nos vestiu em Cristo. O zelo do Senhor diz assim: você quer se relacionar comigo? Dessa maneira não dá. Posso trazer para você a maneira para te limpar, para que você se relacione comigo? Ah, você quer com esses pensamentos? Esses pensamentos não me agradam. Posso te ajudar a você transformar esse seu pensamento, para que você pense os meus pensamentos. Quem faz isso? O zelo do Senhor. E é isso que João vê. João vê um que é perfeito e um que é justo. É por isso que a nossa percepção, gente, da pessoa de Deus deve estar ajustada para que nós possamos nos relacionar com Ele da maneira correta. Veja só esse texto, Hebreus capítulo 12, diz: por isso, recebendo nós um reino inabalável, e ele começa apresentando o que é a graça de Deus. Retenhamos a graça, retenhamos a manifestação. O que é a graça? É a manifestação do amor de Deus, que é um elemento da sua perfeição. Retenhamos a graça, guarda no seu coração que Deus é perfeito, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Se Ele é fogo consumidor, o que Ele está fazendo? Ele está consumindo zelosamente tudo na nossa vida que rouba os nossos afetos para com Ele e contamina o esplendor da sua santidade, com a qual Ele nos vestiu em Cristo. Ele está queimando tudo aquilo na nossa vida que não nos deixa mais parecido com Ele. O zelo do Senhor faz isso. Olha só essa outra passagem, Tiago capítulo 4. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. E esse é o clamor do zelo de Deus: não sejam amigos do mundo, porque se vocês forem amigos do mundo, vocês não poderão ser amigos de Deus. Então Deus está clamando aqui nesse verso de Tiago, e ele começa dizendo aqui: ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz, é com ciúme, com zelo, que por nós anseia o Espírito. Olha só, gente, o clamor de um Deus apaixonado, é com ciúme que o Espírito deseja por você. É com ciúme que o Espírito deseja com que você viva mais com Ele, seja cheio dEle, perceba a presença dEle, e não somente perceba a presença dEle, você possa ser um veículo da presença dEle para as outras pessoas. Mas isso a gente não faz sendo amigo do mundo, isso a gente faz sendo amigo de Deus. Meu Deus, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Aí ele termina dizendo: mas Ele nos dá cada vez mais graça. O equilíbrio da pedra de jaspe e da pedra de sardônia. Um Deus que é perfeito, e Ele é perfeitamente justo em tudo aquilo que Ele faz. Ele fala: eu tenho ciúme de você porque eu criei você para mim, e eu sei que o melhor lugar para você é na minha presença. Por isso eu dou mais graça àquele que se humilha, eu dou muito mais graça àquele que depende de mim. Veja, Ele não só dá graça, Ele dá mais graça. E graça, manifestação do amor de Deus, que é um elemento da perfeição de Deus. Ele dá mais graça, Ele derrama mais da sua perfeição, para que você possa viver perfeitamente na presença dEle. Há uma junção, gente, desses dois aspectos de Deus em outras passagens. Olha só essas duas passagens. Apocalipse capítulo 1,
voltei-me para ver quem falava comigo. E ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro. E no meio dos candelabros, um semelhante a um filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com um cinto de ouro. A cabeça, veja, a cabeça e os cabelos dele eram brancos como alva lã, como a neve, o que fala de pureza. E os seus olhos eram como chama de fogo, o que fala de julgamento e juízo. É um Deus que é puro. Lembra dos atributos de Deus? A verdade, o amor e a santidade. Ele está falando desse atributo da santidade. Mas de outro lado, Ele consome tudo aquilo que não é dele. O mesmo Deus. Daniel capítulo 7, Velho Testamento. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Aleluia! Tem um assentado no trono. Tem um reinando sobre a nossa vida, e esse que reina sobre a nossa vida é perfeito. Se o mundo tentar te apresentar uma outra visão de Deus, lembra que Deus é perfeito. Sua roupa era branca como a neve, e os cabelos da cabeça eram como a lã pura. O seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono eram fogo ardente. Mais uma vez falando desse equilíbrio. Salmo 89, verso 14. Justiça e direito são o fundamento do teu trono. Graça e verdade te precedem. Ou seja, a graça e a verdade, 2 atributos da perfeição de Deus. A graça é a manifestação do amor de Deus. A verdade, que Deus não pode mudar, ela precede, ela vai antes. Ela abre caminho. E quando você chega diante do trono de Deus, o que você acha? Justiça e direito. Justiça e direito. O que te trouxe? A graça e a verdade. O que você encontra? Justiça e direito. Os dois são Deus se manifestando na nossa vida. Um Deus que é perfeito. Diga, Deus é perfeito. E aí em Apocalipse capítulo 3 ele continua. Número 1, existe alguém sentado no trono. Esse alguém é perfeito. Esse alguém é justo. Esse alguém julga. Mas não só isso. A imagem e a visão que João tem, ele não somente vê Deus, ele vê ao redor do trono. E ao redor do trono, verso 3, havia um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. E você sabe que o arco-íris, ele é símbolo da aliança de Deus. Já estão tentando roubar o arco-íris. O arco-íris é símbolo da aliança. A aliança de Deus com Noé. Como é que ele firmou essa aliança? Para que todo mundo saiba. Arco-íris. Falando da multiforme graça de Deus, da multiforme sabedoria de Deus. Ele marca a aliança com Noé, com o arco-íris. Ou seja, toda a atividade ao redor do trono de Deus é com base na aliança de Deus. Meu Deus, anota isso, aleluia. Ele vê um que está sentado no trono, e esse que está sentado no trono é perfeito. Esse que está sentado no trono é justo. Quando ele olha ao redor, ele vê um arco-íris, porque tudo o que Deus faz é com base na sua aliança. Ele diz, eu não quebrarei a minha aliança. Aquilo que eu falar, eu não voltarei atrás. Então tudo que Deus faz, Ele faz com base na palavra proferida sobre a sua vida, na promessa que Ele faz sobre a sua vida. Então quando João olhou para o trono, ele não viu somente um que estava sentado no trono, ele viu como Deus age. Deus age com base na sua aliança. Isso quer dizer que apesar de ser um trono de juízo, não é um trono de destruição, mas de conservação. Isso nos lembra da fidelidade de Deus. Não destruirei mais a terra com água. Essas águas não mais destruirão a terra.
Então quando a gente olha para o trono de Deus e a gente percebe a presença de Deus, no trono existe uma pessoa, essa pessoa é perfeita, essa pessoa julga como rei, mas ao redor dela existe um senso de fidelidade de Deus, tudo aquilo que circula, a presença de Deus, aquilo que Ele fala, a maneira como Ele pensa de você, a gente tem que entender que Deus é um Deus fiel, ainda que o homem seja infiel, Deus não pode mudar, Ele continua sendo fiel. E quando a gente se achega ao trono dele, pensa quando você se achega ao trono da graça, para encontrar graça e misericórdia em tempo oportuno, tem um arco-íris representando a aliança de Deus, e Deus não pode mentir. Aquilo que Ele proferiu, aquele que Ele disse através de Jesus, da obra consumada de Cristo Jesus, é isso que Ele vai fazer. Ele não pode voltar atrás. A cor verde fala de uma natureza viva, a natureza viva da nova aliança. Quando olhamos para Deus, devemos reconhecer que tudo o que Ele faz é com base no que Ele é, e as alianças demonstram quem Ele é. Aí você vê a aliança com Adão, você vê a aliança com Noé, você vê a aliança com Abraão, você vê a aliança com Moisés, você vê a aliança com Davi, a aliança de um termo geral com Israel. É tudo com base em quem Deus é. Então quando João viu, ele viu na maneira que Ele age como Ele é. Ele é fiel. Ele é fiel. Fecha um pouquinho os teus olhos e começa a ver como Deus é fiel sobre a sua vida, porque é isso que João viu. João viu a fidelidade de Deus. Será que você pode gastar um minuto agradecendo a Deus pela fidelidade dEle? Fidelidade, fidelidade. A fidelidade de Deus que não volta vazia, a palavra de Deus que não volta vazia, porque Ele é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel. Agradeça a Deus pela sua fidelidade. Obrigado, Senhor. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mesa me sustenta, me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Quando João ele olha ao redor do trono, o que ele vê? Um arco-íris. Ele vê outras coisas. Olha só, capítulo 4, verso 4. Ele diz: ao redor do trono havia também 24 tronos, e neles estavam sentados 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas na cabeça. Gente, a beleza de Deus, aquilo que Deus é, na sua perfeição, na sua verdade, no seu amor, na sua santidade,
na sua justiça, na sua fidelidade, um Deus de aliança, a beleza de quem Deus é, também pode ser vista na exaltação dos santos, sendo eles entronizados, vestidos e coroados. Primeira coisa que ele vê é que existem 24 tronos ao redor do trono de Deus. E nesses tronos existiam 24 anciãos. Provavelmente uma representação do Velho Testamento, Novo Testamento, 12 tribos, 12 apóstolos. Então o completo de Deus, velha aliança, nova aliança. E esses 24 anciãos estavam entronizados. E por estarem entronizados, a gente consegue ver que eles estavam entronizados com o quê? Com a autoridade de Deus. Quem está sentado sobre o trono tem autoridade. A Bíblia fala em Efésios que eu e você estamos assentados em lugares celestiais. Assentados aonde? Num banquinho? Assentados num lugar de autoridade. Quando João teve a revelação de quem Deus era, ele viu a aliança de Deus, ele viu o povo da velha aliança, o povo da nova aliança, entronizados com autoridade. Essa é a beleza que Deus tem. Essa beleza que Deus tem é a beleza que Ele dá ao seu povo. Meu Deus. Então quando João viu a Deus, ele não viu só Deus, ele viu o povo de Deus. Ele viu a mim e a você. E aquilo que Ele tem, aquilo que Ele é, Ele comunica para nós. Ele nos dá. A teologia chama de atributos comunicáveis de Deus. Aquilo que em alguma medida passa a ser nosso. Em alguma medida a verdade de Deus foi instalada no nosso coração. Em alguma medida a graça de Deus, o amor de Deus foi instalado dentro de nós. Em alguma medida a santidade de Deus foi instalada dentro de nós. Aquilo que Ele é, Ele comunica ao seu povo. A beleza dEle, Ele passa para mim e para você. Apocalipse 3, 21. Opa, não botei aqui. Diz: ao vencedor darei o trono, darei o direito de sentar-se comigo no trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Apocalipse 3, 21. Como é que João vê esses homens entronizados? Número 2, ele vê eles vestidos. E não era qualquer vestimenta. As vestes que ele tinha eram vestes sacerdotais, eram vestes de serviço. Vocês acham que os 12, os 24 estavam ali só sentado, tomando suquinho de laranja, como o pastor Hélio gosta, né? Aquela aguinha com gás, com uma rodelinha de laranja? Você acha que ele estava tomando ali, passeando no restaurante? Eles estavam vestidos para servir. Porque eu e você como sacerdotes, nós vimos isso domingo passado. Eu e você como sacerdotes, somos sacerdotes para servir os propósitos de Deus. E eles estavam vestidos para servir com a sua identidade pronta, como sacerdotes. Número 3, eles estavam coroados, o que nos lembra que Deus recompensa o nosso trabalho. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe, ou deve crer que Ele é, e que se torna galardoador, ou presenteador, ou recompensador daqueles que o buscam. Número 1, o que João vê? João vê Deus. Número 2, o que ele vê? Ele vê ao redor do trono, ele vê a aliança de Deus, ele vê um povo aliançado com Deus. E número 3, o que sai do trono? Capítulo 4, verso 5. E aqui é forte, gente. Diz: do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. E o que isso nos lembra, gente? Isso nos lembra do episódio do Sinai, quando Deus vai entregar a sua palavra, quando Deus foi entregar a sua lei para o povo. A lei veio de Deus, tá, gente? Quem deu a lei foi Deus, não foi um descuido de Deus. A lei veio de Deus. Por isso que Paulo fala que a lei é boa, é santa. A lei veio de Deus. Quando Deus veio dar a lei, o povo não identificava a voz de Deus, o povo não sabia ouvir a voz de Deus.
Moisés pega, segundo a orientação de Deus, pega alguns líderes, e só esses líderes podem ficar no pé da montanha. O povo queria ficar à parte. E aí ele pega Josué, e Josué sobe até um ponto mais elevado, mas também não podia subir tudo. E Moisés sobe e vai encontrar com Deus no meio da nuvem. Ele fica completamente, ele não consegue. Deixa eu ver quem tem ao meu redor. Quem é que está ao meu redor? O que eu tenho ao meu redor? Será que eu posso olhar para o povo lá embaixo? Ele nem sabia o que estava acontecendo. Tamanha presença de Deus naquele lugar, que nos faz muitas vezes esquecer do natural e começar a observar o sobrenatural. O que Moisés estava experimentando no cume da montanha era sobrenatural, e o povo lá embaixo no natural. Quando a gente vive lá embaixo no natural, a gente não consegue observar e entender a voz de Deus. O trono de Deus, gente, libera manifestações poderosas do seu coração e da sua mente para os santos. João vê um que estava sentado no trono, perfeito, justo, que julga. Ele vê o arco-íris da aliança de Deus. Ele vê o povo de Deus ao redor do trono, representando velha aliança, nova aliança. E ele ouve a voz de Deus. E para ele, ressoava dessa maneira, como relâmpagos, como trovões, como vozes. Isso fala, gente, hein? Anote aí, que Deus fala com propósito. Deus fala com propósito. Relâmpagos, flechas de luz, brilho, muita iluminação. Parecia até aquela pirotecnia no céu. Ele via, ele não entendia nada. Para mim parece como um relâmpago. Quando Deus fala, tudo brilha, tudo ilumina. Aleluia, peguei agora. Quando Deus fala, ilumina tudo. A Bíblia fala no Salmo 119, 130, que a revelação das tuas palavras ilumina. Meu Deus, aleluia. Quem está sentindo falta da rodadinha do pastor Hélio? Aleluia. Quando Deus fala, Ele ilumina. Veja, não é a palavra de Deus. Salmo 130, Salmo 119, 130, é claro, a revelação da palavra ilumina. E quando Deus fala, relâmpagos saem. Infelizmente isso pode servir para assustar aqueles que estão longe dele. Isso servia para assustar os inimigos. Meu Deus, quando Deus fala na nossa vida, relâmpago sai, a nossa vida é iluminada. Porque é iluminada, ilumina tudo ao nosso redor. O inimigo sabe, a gente não consegue manter mais ele nas trevas. A gente não sabe, trevas no hebraico significa engano. Então esses relâmpagos mantêm os inimigos à distância. Meu Deus, a revelação da palavra de Deus mantém os inimigos à distância. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, é o que diz o apóstolo João. Se porém andarmos na luz, não só vivermos, é o que diz o apóstolo Paulo, se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. Ele está falando justamente, ouça a voz de Deus como relâmpago, deixa a revelação daquilo que sai do trono de Deus iluminar a sua vida. Aquilo que Deus fala não deve ser ouvido de qualquer maneira. Olha só, voltando aí para o episódio do Sinai, Êxodo capítulo 20. E aqui Moisés já tinha descido com as tábuas. Ele diz, todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, tremeu de medo e ficou de longe. Disseram a Moisés, fala-nos você, e ouviremos. Porém não fale Deus conosco, para que não morramos. E Moisés passa 40 dias lá no monte, e não morre, ouvindo a voz de Deus. Mas o povo tinha um conceito errado de Deus.
Nós precisamos ter o conceito correto de Deus para a gente se relacionar com Deus da maneira certa. E a gente está fazendo esse estudo da presença de Deus para que a gente entenda que Deus está aqui, como diz o hino, tão certo como o ar que eu respiro, Ele está aqui. Se Ele está aqui, o trono de Deus está aqui. E se o trono de Deus está aqui, nessa manhã, relâmpagos têm que fugir na presença dEle, relâmpagos têm que fluir na presença dEle, iluminação para o teu coração na presença dEle. Não pode ser de qualquer maneira. A gente não pode ouvir a voz de Deus de qualquer maneira, como o povo ouvia de qualquer maneira e tinha medo de Deus. E Moisés ia ousadamente na presença de Deus. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente diante do trono da graça. E ele continua: Moisés respondeu ao povo: não tenham medo. Eu já experimentei, eu já ouvi a voz de Deus. Você lembra que Moisés tinha relacionamento com Deus? Ele entrava na tenda do encontro e a nuvem baixava ali dentro, e Josué ficava na portinha e só devia ouvir relâmpago, trovões e vozes lá dentro. Aí logo depois, quem é que ouve a voz de Deus? Josué. O que ouvia o relâmpago, trovões dentro da tenda do encontro era o mais próximo de Moisés, era o que era fiel a Moisés. Deus vira para Josué e fala: assim como eu fui com Moisés, meu Deus, Êxodo 20, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo, eu falarei com você, você vai ouvir a minha voz, e a minha voz vai iluminar a sua vida, a minha voz vai dirigir a sua vida. Não tenha medo, não te mandei eu, ser forte e corajoso, era o que Moisés estava falando para o povo. Eu já experimentei, eu sei quem é esse Deus, não tenham medo. Deus veio para provar vocês e para que o seu temor esteja diante de vocês, a fim de que não pequem. Meu Deus, o povo estava onde? De longe. Olha o problema do povo: ficava de longe, não se aproximava, ficava em longe, de pé. Moisés, porém, se aproximou da nuvem escura onde Deus estava. Respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Diga isso: Deus está aqui. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. O que João ouvia? Relâmpagos. Número 2, trovões. E trovões, gente, fala de mensagens poderosas. É ou não é? Trovão às vezes dá medo. Quando eu morava na África do Sul, eu morava numa região assim que era perto de uma montanha. Meu rei, era brabo. Começava a trovejar, o pessoal já falava: tira da tomada, porque o trovão aqui chega perto. Então é um negócio assim, grande de poder, sabe? Você não fica de qualquer maneira num campo descampado, com uma árvorezinha. Você não vai se esconder debaixo da árvore, porque você sabe que o trovão vai te pegar. E quando te pega, já viu aquelas imagens do trovão que cai na cabeça do cara que está jogando bola? E o cara cai na hora. Trovões aqui não falam apenas de imagens, de palavras que iluminam, fala de palavras de poder. Quando Deus fala comigo e com você, lembra que a gente está tendo uma visão correta de quem Deus é. Um que está sentado no trono,
E esse que está sentado no trono é perfeito, ele fala de maneira perfeita. Aquilo que está ao redor do trono. Número 3, como Deus fala, a palavra de Deus tem poder. Jó capítulo 37, verso 1 até o verso 5. Travou aqui, Léo? Valeu. Diante disso, o meu coração treme e salta do seu lugar. Ouçam atentamente, ouçam atentamente o trovão de Deus, o estrondo que sai da sua boca. Ele o solta por baixo de todos os céus, e o seu relâmpago chega até os confins da terra. Depois desse, ruge a sua voz. Depois você lê o Salmo 29. Troveja com o estrondo da sua majestade, e ele já não retém o relâmpago quando se ouve a sua voz. Com a sua voz, Deus troveja maravilhosamente. Ele faz grandes coisas que nós não compreendemos. Como é que Deus fala? Trovões, iluminação da sua palavra. Relâmpago, iluminação da sua palavra. Trovões, o poder da sua palavra. E a Bíblia diz que João ouviu vozes. Sabe o que são essas vozes? Como se fossem instrumentos musicais ao redor do trono. Quando Deus fala, música sai de dentro dele. É algo melódico. Você vê que isso é tão interessante. Eu não sei se você gosta, mas se você pegar a trilogia do Senhor dos Anéis, e você for lá no primeiro livro, que explica tudo, Silmarillion, como é que Deus cria o universo? Isso porque Tolkien era um teólogo, e ele escreve o Senhor dos Anéis, para tentar ajudar as crianças a entenderem como Deus vê, como é a ação de Deus na terra. Ele tem esse livro que ele chama de Silmarillion, e ele cria o mundo através de uma canção. O que sai do trono de Deus? Canções, música, melodias. O céu é cheio de melodias. O céu é cheio de canções. E não tem coisa melhor. Deus deu dom para homens e mulheres que estão antenados nas coisas de Deus, captarem os sons do céu. Você sabe o que Davi fazia? Davi era tão antenado nas coisas de Deus, que Davi construía instrumentos. A Bíblia fala que Davi construía instrumentos. Por que Davi construía instrumentos? Porque tinha som que ele precisava reverberar na terra, que nenhum instrumento fazia. Então ele percebia o que estava acontecendo no céu e reverberava na terra. Então eu tenho que construir um instrumento para que aquilo que está no céu reverbere na terra. Você sabe o que era feito 24 horas por dia no tabernáculo de Moisés? No tabernáculo de Davi? Música, adoração, 24 horas o céu reverberando na terra, o céu sendo cantado na terra, o céu sendo proclamado. Você acha que a gente começa o nosso encontro cantando por qualquer coisa? Nós não estamos cantando para poder animar você, ou para dar tempo, aleluia, hashtag fica a dica, para dar tempo de você chegar, para ouvir a palavra. Não, nós estamos cantando a palavra, nós estamos reverberando o céu na terra, nós estamos ajustando a nossa alma com o nosso espírito, para que a gente possa ouvir os relâmpagos, os trovões e as vozes do trono de Deus. João viu no trono alguém assentado, ao redor do trono 24 anciãos, velha aliança, nova aliança. João ouviu a voz de Deus. Fique de pé comigo, por favor. A Bíblia fala de vozes de trombetas. E quando o Filho do Homem voltar, o que se ouvirá? Vozes de trombetas. Ou seja, o trono proclamando: chegou o dia. Meu Deus! O trono proclamando. Você acha que vai ser só uma trombetinha? Não, vai ser um estrondo, gente. Eu não sei se vai ser audível para todo mundo. Eu sei que os filhos de Deus vão perceber.
Eu sei que os filhos de Deus vão perceber o som do céu. Minha chamada para você hoje é: olhe para Deus como Ele é. Olhe para os santos, assim como Deus embeleza os santos. Ouça a voz de Deus de maneira diferente. A voz de Deus ilumina. A voz de Deus é poderosa. A voz de Deus tem sons que você nunca ouviu nessa terra. Feche um pouquinho os teus olhos, Senhor.